corajoso, ele era também pessimista. A gente vai ver que está os discípulos ali, tudo escondido ali, né, irmãos? Reunidos ali, todo mundo com medo, porta, janela, trancada. E o Tomé não estava lá, irmãos, ele era corajoso, estava lá no lá, né? Não estava com os discípulos escondidos. Ao mesmo tempo, ele era também o quê? Pessimista. Chegava lá, ele sempre tinha uma ideia de pessimismo sobre a situação que estava acontecendo. Não só nessa situação, mas quando a gente vai ver em João 11, quando vocês verem a ressurreição de Lázaro, antes deles irem para Betânia, a gente vai ver que Tomé vai falar o quê? Olha, vamos lá, vamos com Jesus então. Mas é o seguinte, a galera vai matar a gente lá, mas nós vai. Então a gente ao mesmo tempo coragem e pessimismo no mesmo momento. Né? Em todas as situações que a gente fala sobre alguém, a gente vai ver sempre essas duas características dele: coragem e ao mesmo tempo pessimismo, acreditando que tudo sempre vai dar errado. Né, irmão? Mas acredito eu, né, que não só ele, como todos os discípulos, todos abalados, né, na mão de Jesus, a parte emocional com certeza ali estava só o taco, né? Todo destruído emocionalmente. Dentro da pessoa de Jesus havia uma salvação para eles de alguma maneira, mas agora ele estava doente, né, irmãos? Vai acabar tendo toda a esperança, né? Às vezes a gente está passando por um momento difícil, um momento bom, Jesus sempre em primeiro lugar. Então, assim, aprender a colocar Jesus em primeiro lugar. E daí nós temos algumas parábolas e milagres, né? Que foi a filha de Jairo, que Jesus ressuscitou, a cura dos leprosos, do paralítico, Jesus acalmando a tempestade. E hoje nós vamos fazer a pesca milagrosa.
por mais um trimestre que nós vencemos. Muito grata aos pais pelo incentivo, por trazer as crianças para a escolinha. Lá na nossa sala, eles disputam por irmãos, para ver quem vem mais na escola dominical, e eu fico muito feliz, e o tio Rodrigo também. E nesse trimestre nós aprendemos sobre os profetas. Aprendemos sobre as histórias deles e como eles foram usados por Deus para levar o arrependimento ao povo. E eles gostam muito de quiz bíblico, então a gente atende, né, os pedidos deles. E aí o Manu vai fazer algumas perguntas para eles, e eles ensaiaram bastante, fizeram provas. Alguns alunos gabaritaram todas as provas que fizemos, e eu estou muito orgulhosa deles. Então, agora eu vou fazer as perguntas. Quanto à igreja, na paz do Senhor? Vamos começar um quiz com eles, hein? Quem foi o profeta que anunciou Jesus? Zacarias! Certo. Quem foi o profeta que anunciou o cativeiro? Jeremias! Quem foi o profeta da restauração de Israel? Ezequiel! Quem foi o profeta do cativeiro da Babilônia? Daniel! Quem foi o profeta da redenção? José! Quem foi o profeta que anunciou o Espírito Santo? Joel! Quem foi o profeta que fugiu? Jonas! Quem foi o profeta que anunciou a salvação? Miguel! Quem foi o profeta da esperança? Baruch! Quem foi o profeta do juízo? Sofonias! Quem foi o profeta do templo? Ageu! Quem foi o profeta do renovo? Zacarias! Quem foi o profeta do arrependimento? Malaquias! Certo! Eu vou fazer como a tia Bianca explicou. Lá na nossa sala a gente vai considerar também um prêmio para quem se dedica mais, para quem comparecer nas escolas dominical, nos cultos das crianças, para quem for bem participativo também vão receber uns prêmios, tá bom? Já combinamos isso lá na nossa sala. No próximo trimestre, tá bom, tio Rodrigo? Mais um prêmio para eles. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nesse trimestre, a gente estudou sobre o nosso tema da nossa revista, foi Igreja, um lugar de comunhão. E a gente aprendeu sobre a ordem, né? A organização da igreja, como cada um aqui é importante para a obra, independente do que você faça. Muitas coisas podem acontecer através de uma oração que você faz pela obra. Então, nunca pense que você não tem valor na casa de Deus. Nunca pense que você não faz nada pela igreja. Se você ora, você também está em ação. Todos somos a igreja. A igreja não é só um prédio com bancos, som e luzes. A verdadeira igreja é feita de pessoas. Eu, você, todos nós. Somos como um grande corpo, cada um com sua parte importante. A comunhão é isso, estamos unidos com um só propósito. Para que a igreja funcione bem, cada pessoa tem um papel essencial. Quando chegamos no culto, tudo está limpo e organizado, alguém orou, preparou, chegou antes de nós. Para que o louvor aconteça, alguém ensaiou, ligou os equipamentos e se dedicou. Para que as portas estejam abertas, alguém teve o cuidado de estar ali antes de todos. Quando ouvimos a palavra, alguém estudou, orou, buscou direção de Deus. Nada acontece sozinho. A comunhão é a união de corações que amam a Jesus e servem uns aos outros. Quando trabalhamos juntos, a igreja brilha. E não só dentro das quatro paredes. Ela alcança pessoas na rua, na escola e em casa. A igreja sai para evangelizar, visita, ora, prega. Esse é o verdadeiro propósito. Anunciar o evangelho de Jesus ao mundo. Não importa se somos grandes ou pequenos, adultos ou pré-adolescentes. Cada um pode servir, ajudar, orar e falar de Jesus. Porque a igreja não é um lugar onde vamos. É algo que somos juntos. E quando há comunhão, há força, há alegria e há poder. E a gente também está com nossa caixinha aqui do clamor, pequenos de Deus em oração, tá? Depois, se alguém quiser colocar algum pedido de oração, nos ajudar em oração também. Cada semana vai ficar na casa de alguém, eles têm o dever de orar por esses pedidos. E nós preparamos também um resumo aqui das nossas 13 lições. Lição número 1, os
surgimento da igreja. Apresenta a origem da igreja, seu nascimento no dia de Pentecostes e como ela foi estabelecida por Jesus Cristo para continuar sua missão na terra. Lição 2. Igreja, uma família espiritual. Mostra que a igreja é mais que uma organização, é uma família unida pela fé em Cristo, onde se cuidam e se edificam mutuamente. Lição 3. Quem são os membros da igreja? Explica que os membros da igreja são aqueles que creram em Jesus como foram batizados e fazem parte ativa da comunhão cristã. Lição 4. O culto a Deus. Ensina sobre a importância do culto coletivo com oração, louvor, pregação e adoração como forma de expressar amor e reverência a Deus. Lição 5. As ordenanças para a igreja. Fala sobre os 2 mandamentos deixados por Jesus para a igreja, o batismo e a ceia do Senhor, símbolos da fé e da comunhão com Cristo. Lição 6. O pastor e o seu rebanho. Explica o papel do pastor como líder espiritual que cuida, ensina e orienta os membros, comparando-o a um pastor de ovelhas. Lição 7. A igreja e o templo. Diferencia o templo, o local de reunião, da verdadeira igreja, que são as pessoas. Ainda assim, valoriza o espaço como lugar de adoração e comunhão. Lição 8. A disciplina na igreja. Fala sobre a importância da correção e do ensino dentro da igreja, com amor e sabedoria, visando o crescimento e a restauração dos membros. Lição 9. O Espírito Santo e a igreja. Apresenta o Espírito Santo como guia e consolador da igreja, que capacita os crentes com dons e para edificar o corpo de Cristo. Lição 10. O governo da igreja. Mostra como a igreja é organizada com líderes, presbíteros e diáconos, que ajudam na administração e cuidado espiritual dos membros. Lição 11. Igreja, a coluna e firmeza da verdade. Reflete sobre o papel da igreja como defensora da verdade bíblica em meio a um mundo cheio de enganos e falsas doutrinas. Lição 12. A missão da igreja. Revela que a principal missão da igreja é evangelizar, fazer discípulos, cuidar dos necessitados e expandir o reino de Deus. Lição 13. O futuro da igreja aponta para a esperança cristã, a volta de Jesus, o arrebatamento e a eternidade com Deus. A igreja deve viver em santidade aguardando este dia.
revelação, que é o Apocalipse. E hoje os alunos vão estar, cada um vai estar falando, referente ao livro da Bíblia, aquilo que ele absorveu nesse trimestre. Começa você pode ser? Amém. Em Mateus, ele é o Filho do Homem a salvar. Em Marcos, ele é a mão de Deus a operar. Em Lucas, o Filho do Homem a mandar. Em João é a porta do céu para o homem passar. Em Atos, ele é luz para Paulo. Em Romanos, ele é a nossa justificação. Em Coríntios, nos livra de todo pecado. Em Gálatas, redime sua ligação. Em Efésios, é nossa riqueza insondável. Filipenses, ele é o suprimidor. Em Colossenses, ele é a plenitude. Em Tessalonicenses, ele é rei. Em Timóteo, ele é mediador. Tito e Filemão, amigo ele é. Em Hebreus, aquele que honra a fé. Em Tiago, ele é o modelador de igrejas. Em Pedro, é a pedra que o mal esmagou. Em João, ele é o purgador. E em Judas, ele é o resgatador. Em Apocalipse, ele tem glória e poder, saiu vencendo para vencer. Seus pés são meus dentes, seus cabelos são meus como a lã. Jesus Cristo, ele é a glória, ontem, hoje e amanhã. Amém. Vamos procurar no hino, então. 42, a quarta estrofe. Graças a Deus por mais um segmento do mestre. Deus tem trabalhado de uma maneira toda especial e nós somos gratos a Deus que, mesmo pegando alguns domingos um pouco frio, mesmo assim vocês têm se esforçado. Mas vamos continuar, tá? Desde julho, agosto, setembro, mesmo tanto frio aí, vamos nos enrolar, nem se for na coberta, mas vamos, certo? Participar desse trabalho tão gostoso, tão especial que é a escolinha dominicana. Querido, logo após o encerramento, também tem um cafezinho da manhã ali, quem desejar, só dá uma passadinha aqui na cozinha. Eu convido a igreja para se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer. Querido e eterno Deus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer por mais esse encerramento do mestre. Muito obrigado, Senhor, durante esses 3 meses